Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live. Hoje o assunto será as instituições que todas as instituições que utilizam o trabalho do acompanhante terapêutico. E enviou uma solicitação. Aqui. Nos bonequinhos. Nos bonequinhos. Vamos lá. Não, mas a Ninha e a Natália, será que eles querem? Não, de novo. Agora sim, Maurício. Enviou. Aqui, adicionamos. Adicionei errado. Vai ser. Aquela falta de prática de sempre. Ainda bem que eu tenho bastante prática em relação ao trabalho clínico, mas em relação a lidar com essa instrumentalidade aqui toda, é muito ruim. Oi, Maurício. Oi, tudo bem? Centralize-se. Ganhe seu centro. Vou tentar. Tudo bem, e você? Tudo. Vamos ver se fica bom assim. Separei aqui uns objetos de apoio. Tá bom. Acho que tá. Mais ou menos. Saudade de você. Muita. Muito. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estava comentando aqui que hoje o assunto é sobre as instituições de modo geral, todas as instituições que, de algum modo, podem utilizar o trabalho realizado pelos acompanhantes terapêuticos a favor das finalidades. Né? Aí, Às vezes contra. Então, de preferência não Contra-hegemônico. contra, né? De preferência não contra, mas às vezes na vontade de ajudar acaba atrapalhando. Não, mas quando eu digo contra, é ajudando também, né? O contra-hegemônico, né? Fala mais, não acompanhei você. Trazendo ideias novas, né? Rompendo com formas muito arcadas, né? Apoiadas em algum tipo de, às vezes até violência, né? Que as instituições, às vezes, ou muitas vezes, perpetram. Né? Tá, estou acompanhando melhor agora, então, o que você está querendo dizer. O Heidegger fala, né, que a tradição do pensamento tem que seguir a partir de uma contrariedade ao pensamento que veio até então, contra ele, junto com ele e ainda assim a favor dele, porque daí, à medida que vai contra e dá um resultado, né, geralmente positivo, a gente avança. Sim. Bom, acho que eu queria ouvir mais, porque assim, do que ficou para mim, do pouco que eu consegui acompanhar, o que você deu continuidade ao trabalho. Aliás, o que a gente tem feito, Maurício, é assim, o convidado se apresenta e a partir dessa apresentação a gente vai começando a conversar. Eu já estou atropelando tudo hoje. Então vamos lá, apresente-se. Sim. Bom, primeiro, dar boa noite aqui para todo mundo que está entrando. Vi até que a minha mãe está online. Oi, mãe. Né? E outras amigas, né? A Fernanda, a Tarine. Eu sou psicólogo, né? Me formei em São Paulo, na PUC São Paulo, que foi onde eu conheci o Arthur. Eu estava remontando, acho que foi no carregador aqui. E eu fiz a formação em acompanhamento terapêutico. Agora, para me enquadrar, vai ser mais difícil essa bateria. Eu fiz a formação em acompanhamento terapêutico com o Arthur, graças ao apoio da minha mãe, né, que está aqui assistindo a gente agora, e do meu pai.
e comecei a me envolver na psicologia com saúde mental, né? Fiz parte do coletivo Saci, que eu acho que me marcou bastante, é sempre importante lembrar, Economia Solidária e Saúde Mental, né? E ao mesmo tempo fazia lá os estágios com o Arthur, no CAPS Itapeva, no Cisne, e depois que eu obtive minha graduação, trabalhei um pouquinho com o Antônio Lancetti lá no De Braços Abertos, na região da chamada Cracolândia, e fui depois trabalhar em Mauá, no município de Mauá, nos serviços de saúde mental, na rede de atenção psicossocial, e também no núcleo de atenção especializada à saúde. Saí um pouquinho, tive a oportunidade de sair um pouquinho da saúde mental lá dentro também. Trabalhei com a reabilitação, que depois eu vou falar um pouquinho hoje, das equipes multiprofissionais que estavam lá na reabilitação. E tive várias funções lá em Mauá, trabalhei no CAPS AD, coordenando o CAPS AD, e depois no serviço residencial terapêutico. E hoje eu estou aqui em Curitiba, trabalhando no consultório particular e como acompanhante terapêutico, como serviço privado, né? E é isso. Então, vamos. O que você acha da gente começar conversando um pouco desde o início? Acho que pouca gente que nos assiste conhece esse programa de economia solidária, por exemplo, que eu lembro que foi onde eu conheci o programa de economia solidária, foi quando você, como aluno, foi trazendo a sua experiência para dentro do curso e para dentro do estágio, enfim, acompanhou a gente no percurso todo que nós fizemos na tua capacitação aqui comigo. Como você conheceu, como você utilizou, e se ele ainda existe hoje em dia? Uhum. Deu uma Tá me travada. ouvindo? Estamos te Travou, ouvindo sim, travou, apesar né? de estar. Tua imagem aqui travou um pouquinho. Nós vamos lidar com essa sobrecarga do sinal, né? Parece que cada vez está. Sim, São Paulo inteira está sofrendo. Você aí de Curitiba. Às vezes, quando vem de outro estado o sinal, ele é melhor do que quando a gente fala aqui de São Paulo mesmo. Ontem tivemos problemas lá com a Isadora, por exemplo. Mas estou te ouvindo. sim. Beleza. É, Você sempre vai mudando de assunto, né? Mas tudo bem. A economia solidária, né? É, Eu acho que dá para fazer uma intersecção, né? Uma interface aí com acompanhamento terapêutico, porque a gente rompe com os recortes institucionais, a gente rompe com o setting clínico para ampliar, para experimentar novas formas de acolhimento, né, de tal lado. E a economia solidária acabou se tornando um pouco isso também, né? Quando a gente tem sujeitos, pessoas, indivíduos com vontade de desenvolver um trabalho que gere renda, mas com alguma vulnerabilidade, seja trazida pela vida, seja por um problema, uma violação de direitos sociais. E o Saci era isso, né? Um conjunto de pessoas que decidiram gerar trabalho cooperativamente, né? Nos moldes do cooperativismo. E ele nasceu dentro da saúde mental, né? Mas de maneira livre, né? Descolada das instituições. Então tinha pessoas que faziam tratamento em saúde mental, nas redes dos serviços públicos, de vários serviços aí em São Paulo. O Saci existe até hoje, né? Convidei o pessoal para participar e para assistir a live. E é um projeto assim, né? Em que aí tinha várias pessoas, psicólogas, pessoas do serviço social, que vão se interessando em participar, em fazer parte desse caldo, né? E produzir ali um trabalho que seja mais é, colaborativo, né? Que não seja aquele tripalium que você fala, né? Que destrói as nossas tribos, né? Um trabalho saudável, né? Ah, aí você já me deu mais um significado para o tripalho, né?
não tinha pensado que destrói as tripas. Pode estar junto, uma imagem Eu meio achei que eu tinha forte, aprendido com mas você. ela vai ser acrescentada. E como que o acompanhante terapêutico, naquela ocasião, ajudou, você acha, Maurício? Cortou. Não chegou, não chegou a pergunta? Lembrando a todos que, Como? a qualquer momento, vocês podem mandar pergunta para a gente, tá? Para a gente, como todas as outras lives. Eu te perguntei como que você acha que ajudou o acompanhamento terapêutico em si para o desenvolvimento do teu trabalho lá junto no Saci. Hum, vou... Tá me ouvindo? Então, sim, pode falar. Você me ensinou a ter bastante paciência, né? E a encontrar modos da gente estar ao lado, né? Encontrar modos da gente sustentar o que está acontecendo, o que está brotando naquele cotidiano, no caso do Saci, uma rotina de trabalho, né? De atender demandas para poder humana possível, né? E eu acho que foi isso, de estar atento ao que brota ali, que pode estar sendo importante para influenciar o processo todo. Não sei se deu para ouvir. Nós estamos enfrentando um problema de sinal, mas eu acho que vamos tocando. Faz parte, não é? A paciência, de novo, também, para a gente conversar. Eu queria te deixar à vontade de tudo que você experimentou. Não quero eu ficar guiando sobre os assuntos. Me interessou a lembrança do Saci, então foi uma coisa saudosa que não voltou atualmente. Eu tenho estou distante, mas eu queria Uhum. que você escolhesse do que você queria falar da experiência, ou toda ela que você Tá, experimentou. Tá? tá. Eu estava resgatando aqui algumas ideias para trazer, o material que eu preparei, que é para pensar nas concepções de equipes multidisciplinares. Tá me acompanhando? Sim. Então vamos lá. Tem um pensamento que vai dizer que a gente pode constituir as equipes de saúde, né, a partir de um método de rodas de conversa, né, que essas equipes se reúnem para discutir os problemas de saúde ou os problemas de ordem social, de ordem organizativa, com os quais elas precisam lidar. Essas rodas de conversa são referidas muitas vezes na saúde coletiva pela palavra que vem lá da Grécia Antiga, ou se tem uma discussão lá se vem depois ou antes da Grécia, mas que é o método paideia, né? Tá conseguindo acompanhar? Sim, sim. Pode continuar Tá, falando que está chegando bem. tá, beleza. Que é também um método considerado como um método de aprendizagem, né? É um método no qual, então, as equipes se formam em roda para ter uma horizontalidade nas discussões, né? Daí a gente tem na equipe multiprofissional de saúde, né? O médico, o psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, equipes de enfermagem, que aí você tem as enfermeiras, os enfermeiros, os auxiliares ou técnicos de enfermagem, às vezes fonoaudiólogo. Essa turma se monta numa roda, trabalhar nesses casos de saúde. A ideia é um pouco essa ideia, né? Tá conseguindo acompanhar? Pode continuar.
Arthur? Arthur? Estamos aqui, estamos te escutando. Estamos te escutando. Resposta. Dentro Tá, dessa equipe que você citou, tantos pode profissionais, falar. o agente comunitário também faz parte? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tá. Aí a gente passa a pensar em rede também, depende de onde a gente está falando, né? Se a gente está falando de dentro da atenção primária à saúde, o agente comunitário está dentro da equipe, né? Se a gente está pensando do CAPS, por exemplo, do Centro de Atenção Psicossocial, a gente está pensando na rede, que aí o agente comunitário está na rede, né? Mas sim, sem dúvida. Você falou do agente comunitário, né? Acho que ontem, ou antes de ontem. Tá. Então, esse pessoal em roda senta para debater e aprender, é isso? É, Tá. exato. Para construir o saber, né? Sobre como que eles vão lidar com essas demandas que são complexas, né? Seja na saúde, na atenção primária, seja na saúde mental, no hospital, isso pode acontecer também, né? Tá. Então, aí você partiu para essa experiência sendo mais um elemento que fazia parte disso. É isso? Daí a gente vira um ator, né, ali no meio da equipe. A gente atua, né? A gente tem um papel. Exatamente. Tá. E esse tipo de exercício você desenvolveu em todos esses lugares pelos que você passou, lá em Mauá, com o Lancete, lá na Cracolândia. Sim, sim, de certa forma, sim. Proponho da gente pensar assim, quem são esses atores, né? A gente tem os trabalhadores de saúde, os profissionais de saúde. A gente tem numa ordem supostamente horizontal, desejavelmente horizontal, né? E aí depois a gente vai falar o que é ou às vezes chamados clientes, né? A gente tem esse tripé, né? Usuários, trabalhadores e gestores. Ai, que pena que o sinal está tão trancado, né? Hoje. A gente tem, então, Maurício, mantém teu discurso, porque nós vamos estar, eu acho que está subindo a frente fria, sei lá, de Curitiba para cá, tá interferindo o sinal. Mas continue falando, porque eu acho que vai ser assim até o fim. Vamos em frente. Ó, tem uma sugestão aqui para eu sair e entrar de novo. Vamos Então vai. tentar? Tá bom. Tá, só um minuto. Faz isso. Tá. Bom, a gente está localizando a experiência do Maurício Uai como a partir da formação de acompanhamento terapêutico, como ele, ao ir para as redes de cuidado, ele levou e lá também experimentou um modo próprio desses lugares trabalhar. Parece, pelo que eu estou entendendo, esse primeiro aprendizado se deu via essa ideia de paideia, que são as rodas de conversa, onde todos os atores envolvidos nesse cuidado, na construção desse cuidado, criavam, a partir desse encontro, os, as estruturas que iriam estar parametrando as atitudes de manejo
E aí, pelo que eu entendi que ele estava falando, tanto na atenção primária, que aí envolve os cuidados médicos básicos de, sei lá, anemia, exame de sangue, tiroide, essas coisas, como os cuidados ligados à saúde mental. Então, acho que isso dá um resumo do que eu entendi que ele estava passando aqui para a gente. Enquanto você saiu e voltou, eu fiz um resumo do que eu entendi, Maurício. Legal. Então, e aí a gente pensa que retome. A gente pensa que tem um tripé, né? Que a gente tem os profissionais de saúde, os pacientes que a gente convencionou chamar de usuários para tirar de um lugar mais passivo, para dar a eles um papel mais ativo nesse processo de cuidado, né, da saúde, da doença. E os gestores que também fazem parte de um tripé. É muito difícil a gente trabalhar com uma gestão que não sustenta uma prática de cuidado mais integral, uma prática de cuidado articulada, que não sustenta que é importante sim conversar em rede, e etc, etc e tal. Né? Então, por isso que a gente vai pensar nesse tripé. E aí o diálogo, ele deve acontecer nos espaços que envolvem todos esses atores, né? Eu no tete-a-tete, com essas pessoas, eu como profissional de saúde, no tete-a-tete com essas pessoas que eu vou cuidar, eu vou buscar uma certa horizontalidade, né? E a gente vai ver que na prática essa horizontalidade, ela não é total, né? Porque de alguma forma eu ainda vou ter um poder com relação à pessoa que eu atendo, né? E a gente vai tentando desconstruir isso, mas isso de certa forma ainda tá ali, né? E o mesmo vale para minha relação de profissional com o meu gestor, né? Só que aí eu estou mais abaixo nessa hierarquia. A gente busca uma horizontalidade para poder desenvolver ali as melhores práticas. Se o gestor tivesse a iniciativa, né, de também ter essa busca pela horizontalidade, ele vai tentar. Não vai ser total, né? Mas vai determinar ali um pouco de como que eu vou ter a liberdade para atuar nessas formas de cuidado, né? E esses lugares pelos quais você passou, você sentiu muita diferença nessa atitude colaborativa de tentar horizontalizar? Por exemplo, no Saci, como era no Saci, como foi lá com o Lancete, como na Cracolândia, como foi lá em Mauá? Teve muita diferença ou Teve. esses lugares estão equilibrados nesse sentido? Não, tem bastante diferença, né? O Saci consegue atingir uma horizontalidade excepcional, assim. É uma coisa que eu acho que eu nunca vi igual, né? O, é, na, bom, a Cracolândia, o de braços abertos a gente tem que falar mais ou menos umas 5 horas e não vai dar, né? Havia muita potência, muitos desafios, houve uma avaliação, né, do projeto como um todo que mostrou o que tinha dado certo e o que não tinha dado, e haveria de ser um momento ali de caminhar para corrigir o que não tinha dado certo, né? Mas foi nesse momento que o projeto foi interrompido quando se mudou a gestão. Não que a gestão anterior fosse horizontal, totalmente horizontal, mas era de autoria daquela gestão, então havia um desejo diferente, né? E lá em Mauá, depende do momento que a gente está, né? Eu fiquei lá alguns anos e em alguns momentos a gente tinha um alcance de uma horizontalidade, em outros não, né? Vai do momento que a gente está mesmo, né? Do momento que a gente está mesmo, você está se referindo a quê? A mudança de diretrizes em termos governamentais, de modo geral, no país todo?
Ainda não tinha nem chegado aí, porque as diretrizes vão começar a mudar a partir de 2016, né? Mas mais rapidamente a partir de final de 2017 e 2018. As diretrizes nacionais das políticas públicas vão começar a ser reconfiguradas para um tipo de assistência mais assistencialista, mais tuteladora das pessoas que são atendidas, né? Mas o que antes já dificultava a horizontalidade, os processos de construção horizontais e integrais, né, de cuidado integral, acabava sendo uma mistura de poder, de visões diferentes dos indivíduos, eu vou dizer, né? Tá. Você não quer, você pode explicitar um pouco melhor essa questão das visões diferentes do que seria quem é esse indivíduo? Porque nós tivemos uma live, quem era o ateu, nós tivemos uma live, quem era o paciente, e esse modo de você colocar está me sugerindo que esse paciente também tem diferença, quem é ele, dependendo da diretriz que está sendo instalada ali. Posso falar? E quem é o profissional também, né? Legal. Vou aproveitar a sua pergunta para trazer algumas ideias que eu tinha pensado, que fala da angústia que é da gente estar numa equipe multidisciplinar, né? Num trabalho multidisciplinar, numa equipe multiprofissional, né? Quem é o profissional, né? E como que esse profissional vai ver o usuário, a pessoa que está sendo atendida, como que o gestor vai ver também, como que os coordenadores vão ver. A gente tem, a partir do momento que a gente une uma série de profissionais de formações mais ou menos diferentes, né, para fazer parte de uma equipe, um rompimento com o modo como a saúde estava organizada anteriormente. Quase que, vamos dizer o quê? Desde os anos 70 ou antes disso, que a gente tinha muito o setor de psicologia, né, o setor medicina, o setor de assistência social, o setor de enfermagem, numa instituição, e a conversa era muito incipiente entre todos esses setores. Quando a gente propõe uma equipe multiprofissional, a gente quer juntar esse pessoal para dar um caldo, né, para fazer com que os saberes comecem a se complementar, né, e a se misturar. E essa mistura promove uma crise em nós, né? A minha identidade como o psicólogo, o profissional que sabe o que faz, que supostamente sabe até onde vai o que ele faz, qual é o limite da sua prática, começa a se diluir. E o que é que eu vou fazer com... Tem uma demanda, o que é que eu vou fazer com essa demanda a partir do momento que eu estou sendo afetado, impactado pela visão do assistente social, por exemplo, né? E aí a gente pensa na diluição das identidades, né, profissionais. Então, você acha que durante algum momento essa diluição depois se deu o caldo e isso se transformou, vamos dizer, pegando a ideia ainda do alimento, num sopão, mas num sopão nutritivo, não num sopão que fazia mal? Teve algum momento onde isso Sim. aconteceu? E depois É. isso, vamos dizer, talhou? Você acha que agora está talhando? A sopa está talhando? Aquela Vamos sopa ver, que né? estava homogênea começou a talhar assim, dividir de novo? Vamos ver. Do que depende, então, que a constituição das equipes multiprofissionais seja enriquecedora do processo de cuidado, né? A princípio, a gente está falando, então, dessa angústia inicial, de eu me misturar dentro de outros profissionais e a gente tem que fazer reunião. Reunião é uma coisa, assim, que é uma tarefa, né? E aí, eu já tenho que atender tantas pessoas, tenho que produzir os atendimentos que eu fiz, mandar para o sistema, tenho que relatório para o judiciário, e agora tem um pessoal aí que se diz mais
super tchananã da saúde coletiva, das universidades, que estão dizendo que a gente tem que discutir caso, né? E é uma tarefa a mais, e é mesmo, dá trabalho discutir, né? Agir democraticamente dá trabalho, né? Então, essa angústia passa a funcionar também, a operar esse trânsito de ideias de uma maneira produtiva, de uma maneira bacana, quando, quando a ideia, quando a demanda, né, a demanda complexa, o usuário passa a ser favorecido por esse caldo, né? Com ou sem a equipe multiprofissional, aí tem a outra angústia que é de eu estar diante do usuário, né? Do problema que ele me traz, da vida que ele tem, de todo o sofrimento, do problema de saúde. Eu vou tentar responder aquilo, né? Eu vou tentar ajudar. À medida que eu tento ajudar, eu posso me frustrar, eu posso me sentir sozinho, eu posso sentir que não tem solução, ou eu posso sentir que eu vou ajudar, que vai ser super legal, né? A equipe pode favorecer com que isso corra de uma maneira mais harmônica, né? Se ela construir ali, se permitir construir um processo coletivo bacana, né? Não sei se eu respondi. Vamos ver aqui Você que você... respondeu meio no óbvio. O que eu estava te perguntando era, na tua experiência, nesses locais onde você passou, e aí me veio agora ontem teve uma questão sobre suicídio que a gente se comprometeu em retomar numa outra live só esse assunto. Hoje, agora há pouco, você falou do Braços Abertos, talvez mereça, se são 5 horas de fala, uma live só de Braços Abertos. Mas a minha pergunta era se você sentiu diferença de momentos onde esse caldo nutritivo foi favorecido e momentos onde isso complicou, onde se perdeu um pouco o benefício de equipes mais de boa vontade, vamos dizer assim, na hora de discutir. Se a gente, Tá, que nem aconteceu vamos agora, retomar. que todo mundo está falando, que o país dividiu em dois e ninguém está muito afim de dialogar. Quem pensa de um jeito só quer pensar daquele jeito, quem pensa do outro só quer pensar do outro. E isso, Uhum. se isso marcou, você sentiu isso marcar esse favorecimento de diálogo ou um recrudescimento nesse mesmo diálogo? Tá, uma pergunta bem complexa, né? Vamos ver. Existe uma polarização dentro das equipes que a gente discute bastante no AT, na fenomenologia, né? Que eu vou retratar hoje como uma visão que pode ser uma visão um pouco mais biológica, né? Do indivíduo, dos organismos, etc. E uma visão que possa pensar o corpo, a mente, a existência, os desejos em uma postura mais integral, né? Essa polarização ela sempre ocorreu. E o tensionamento entre elas é saudável, né? A gente discute na fenomenologia também, né, que a forma, às vezes mecânica, às vezes exclusivamente biológica, também nos trouxe benefícios, né? Como eu posso ter um braço que eu quebrei, fraturei o osso, cuidado. Eu posso ter alguém operando no meu cérebro, né? Eu posso ter um medicamento que me ajuda, né, a sair de um estado de muito sofrimento também, né? E por aí vai.
Na ideia da equipe multiprofissional, essa mistura angustiante vai dando um caldo legal quando eu consigo ver que eu estou entre pessoas e que essas visões se somam, né? E aí vem a ideia da interprofissionalidade, né? E aí você falava o que está entre, né? O que está entre nós, o que está acontecendo entre nós, possibilita uma construção comum, né? Desse saber, desse modo de cuidar e tal. Essa e aí a gente vai percebendo, não só aprendendo nas discussões, mas incorporando um pouquinho do que eu aprendi nessa discussão no meu tete-a-tete depois com cada usuário. Que, né, a gente vai também compondo o caso com diferentes atores que vão trazer ali o que a gente fala que é uma polifonia, né? Então, ao mesmo tempo que eu agrego uma coisa, o assistente social agrega outra, eu agrego um pouquinho do que o assistente social também agrega e o assistente social também agrega um pouquinho do que o psicólogo agrega. Tem, por exemplo, a gente pega assistência social. Nos anos 60, 70, talvez, e até hoje, você tem muito uma responsabilidade do assistente social de fazer a rede. Você pegar e fala assim, quem foi que entrou em contato com a outra instituição para falar desse caso? Sempre é o assistente social, né? Isso é uma coisa da prática, né? Quem foi que deu banho na pessoa? Que chegou todo após uma noite em situação de rua, vulnerável, brigou com a família, né? Ah, foi o auxiliar de enfermagem, foi, né? Aí a gente discutia, mas não tem subjetividade no dar um banho, né, no acompanhamento terapêutico, né? Não existe subjetividade ali. Por que que o psicólogo não pode participar daquele momento de alguma forma, né? Ou então assim, chorou, né? Vai para o psicólogo, né? Vai para a psicóloga, né? Então, eu acho que o caminho da equipe multiprofissional de amadurecimento é quando a gente vai se permitindo essa mistura para que eu perca um pouco mesmo da minha identidade de psicólogo. Às vezes eu esqueço que eu sou psicólogo, né? Mas eu porque vai entrando uma identidade do comum. Vai fortalecendo uma ideia de que eu faço parte dessa equipe e de que o meu cuidado tem a ver com fazer parte dessa equipe. Bom, então eu estou entendendo que por esses lugares que você passou, esse tipo de visão e de atitude foi possível de ser praticada, foi possível de ser vivida por todos eles. Sim, sim. Então estou também entendendo que você não encontrou tanta resistência assim, como a gente imaginou em algum momento, como a gente pode falar, como se tivessem reserva de mercado de uma atividade, de uma atitude. Isso aqui quem faz é só o psicólogo, isso aqui quem faz é só o médico. Se bem que, é claro, está vedado a nós e aos assistentes sociais Medicar. a parte de medicamento. Isso fica na mão do médico mesmo. Mas aí você enquanto tua experiência, você conseguiu transitar em todas essas áreas, respeitando a questão do medicamento de uma maneira nutritiva, de uma maneira boa. Eu acho que até isso a gente acaba tensionando a um ponto de transformar, né? Porque quando o médico consegue fazer parte da equipe de uma maneira bem integrada, que a gente conseguiu fazer esse caldo, ele também vai fazer a sua prescrição medicamentosa de um jeito que a prescrição já não é mais dele, né? Ele assina, mas aí a gente fala, a relação do usuário passa a ser com a equipe, não com um ator da equipe, né? Passa a ser menos fragmentado, né? O médico vê isso, fulano vê isso, e passa a ser com a equipe como um todo. Quando eu estava lá no CAPS Itapeva, eu lembro que aquela psicóloga que foi minha preceptora,
virou para mim um dia e falou assim: a transferência dele não é com você, é com a equipe. O caso não é teu, né? E a gente fez muita discussão sobre isso, eu lembro, né? Então, é verdade, e você sabe que mesmo nos casos particulares, de quando você é contratado por uma família, há pouco tempo aconteceu, uma paciente que foi me encaminhada por um neurologista, mas um neurologista bem aberto, que tem esse espírito de trabalho de equipe, e havia uma ideia com um determinado medicamento, e eu sugeri, muito cautelosamente, porque na minha área, um fitoterápico. Uhum. Sim. E essa pessoa foi atrás de ver e ela veio com outro fitoterápico. E aí eu comentei com o neurologista, trabalhando em equipe, e ele Uhum. falou, não, tá tudo bem, pode usar esse mesmo que não tem problema. Então ele também acatou, apesar de ser um neurologista que trabalha com alopatia, né, dentro da alopatia. E aceitou, Uhum. não só, né, aceitou algo que é fora da alopatia, né, mas nem homeopatia era um fitoterápico. Então, Uhum. também a gente consegue experimentar essa mesma versatilidade, desde que os profissionais que estão em pauta tenham esse espírito de horizontalização mesmo. Isso é Sim, possível, né? sim. E não é uma coisa absoluta, né? A gente consegue isso às vezes mais, às vezes menos, Sim. né? Tem um parâmetro de sofrimento também nessas dicotomias, nessas polarizações. Quando a gente tem uma parte da equipe tendendo a olhar mais para funções bioquímicas ou orgânicas, organicista, e uma outra parte tentando ser mais ampliada, mais incluindo aí as subjetividades, etc. Eu estava comentando outro dia que às vezes quando o sofrimento que está aí, né, vem da visão moral que a gente acaba tendo sobre o caso, de um jeito ou de outro. A conclusão que eu tenho é que aquele comportamento daquele usuário que é problemático, que às vezes tem rompantes, né, é falta de caráter dele, ou uma falha de caráter. Seja porque, né, eu me pauto em alguma ideia do diagnóstico, em alguma descrição ali do CID, ou porque eu estou interpretando aquilo como algo que eu vi, né? E é sofrido isso para a pessoa, porque a pessoa, para a pessoa, para o profissional mesmo, né? Também, porque ele acaba oscilando no modo como ele está interpretando, essa hermenêutica que ele faz, né? Às vezes ele pensa, ele age assim porque ele tem esquizofrenia, coitadinho dele. Às vezes ele corre o risco de depois ir pro poço. Não, porque ele é sem vergonha, né? E nunca favorecendo um processo ali de construção de autonomia e tal, né? Bom, eu comentei agora há pouco sobre o assunto do programa de braços abertos, ou ligado à Cracolândia, e sim, a gente pode fazer uma outra live, mas eu preciso do desejo do pessoal, né? Ontem a ideia de fazer sobre suicídio veio do pessoal que estava assistindo. Então, assim, fico no aguardo da manifestação de vocês para ver o desejo de que isso, de fato, seja providenciado, tá bom? E estou aguardando perguntas. Ontem eu tive mais gente que quis participar, hoje o pessoal está mais ouvindo. Mas, vamos lá, bola para frente. Você falou de ter preparado, né? Então está na tua Uhum. mão, Maurício. Pode dar continuidade ao que você. Para complementar um pouquinho esse processo de fazer parte de uma equipe, a gente observa, tem uma pesquisa que observou muito isso, da Rossano Noco, que observa que diante da angústia dos casos, né, de estar no tete a tete ali com os usuários,
e quando a gente está ainda maturando a coletividade da equipe, o profissional ele pode oscilar também entre um desejo de fazer acontecer, de cuidar do caso, de resolver todos os problemas daquele usuário, daquele paciente, e, e um desejo de se isolar do caso, de chutar o balde, né? Esse processo pode ser um processo pendular, né? Chega um caso novo, eu vejo aquela demanda, eu me animo, eu falo, vou resolver, vou matar no peito, né? Não sinto que eu estou contando com a equipe, mas eu vou por minha conta e risco e eu vou fazer acontecer, né? Daí, sem essa equipe ainda amadurecendo, quer dizer, ainda não está, né? Se o processo da coletividade ali não amadureceu, esse profissional vai continuar sozinho ali no caso. Até porque não tem uma coisa que assim, eu consegui compartilhar, eu ainda não consegui compartilhar o caso também. A equipe não conseguiu fazer parte disso comigo e eu não consegui compartilhar o caso, né? E, e aí a tendência é, dependendo da complexidade do caso, e nenhum caso é simples, né? A tendência é depois eu ir para o isolamento. Eu me afasto do caso porque eu não aguento mais, né? Então, o primeiro momento do entusiasmo, eu estou até me identificando com o caso. Eu me identifico enquanto um profissional que pode estar no caso. Eu me identifico com o sofrimento da pessoa, né? Isso vai virando uma coisa muito colada. Aí depois eu me afasto totalmente, né? A equipe pode operar como uma forma de interditar esse processo que não é sadio. Quando a gente amadurece o diálogo, quando a gente consegue estar junto enquanto atores, né? Que possa aí vem entrando com diferentes visões, com essa polifonia, dá para o profissional que está mais na linha de frente, às vezes um respiro, como você falava também, né? Para entrar outro, recuar e tal, mas um processo rico de reflexão também, né? Então, isso eu acho que é muito próprio de várias correntes, né, de várias abordagens, mas dentro do acompanhamento terapêutico, isso é muito forte. A visão de trabalho de equipe e você está trazendo muito da tua experiência ligado às instituições, né, o CAPS, lá em Mauá, um programa ligado à prefeitura como Braços Abertos, ao Estado, e mesmo na ONG, o SACI, também é uma... Mas quando você é contratado por uma família, isso também se dá e isso é fundamental. E aí os atores incluem a própria família, que é o meio social onde essa pessoa está habitando. Porque quando vai para a ONG, o SACI, para gerar renda, é uma atividade, sei lá, vai fazer uma festa, vai fazer um evento, vai fazer a venda de algum artesanato, sei lá. Ou tá lá na Cracolândia, aquele pessoal está longe, a família é um terceiro elemento, muito distante a maioria das vezes. E nas instituições, nos CAPs, muito as famílias também entregam ali o seu ente querido e está na mão de profissional, cai fora. Quando é uma família que contrata o serviço, a família compõe diretamente essa equipe de atores. Então, pode ter assistente social, pode ter um TO, pode ter um psicólogo, um psiquiatra, mas também vai ter a família. E alguém da equipe que vai dar suporte para esses familiares, né? Então, você tem alguém colado no paciente da equipe, alguém que fica mais de fora, falando com o psiquiatra, falando com a instituição, de repente ele está numa moradia assistida, e falando com a família. Às vezes tem que atender a família como o centro do trabalho, porque vem do seio familiar que está desestruturado, que está confuso, a consequência da experiência
negativa que aquele cidadão, né? Pensando no Uhum. Lang, né? Que sempre... Isso Uhum. é uma coisa que aparece muito, aparecer para nós na época também, né? Quando é aquele elemento que está sendo visado como aquele que adoeceu, geralmente é o mais saudável daquele corpo familiar, né? A família está mais doente do que ele só está representando a ponta de lança, a ponta do iceberg, né? É o que Uhum. aparece, mas lá dentro é que está toda a confusão maior, vamos dizer assim. Então, esse trabalho de Sim, rede, onde todos os atores têm o seu papel, é fundamental para a gente conseguir tratar o todo, né? Senão, sim. também não, o resultado não aparece. É. Quando a gente pensa nos consultórios, que às vezes constituem equipes clínicas, né? E eu lembro muito da equipe de acompanhamento terapêutico do Humanitas, né, na época, que eu pude fazer parte por um tempo. Porque aí depende de uma iniciativa, né? Claro, sempre depende de uma iniciativa. Mas vem às vezes desse desejo aí, né? De quem está compondo, de quem está propondo essa criação. E eu sempre lembro da equipe de AT que você coordenava e supervisionava, porque havia ali uma comunhão, né, entre os profissionais que possibilitava a entrada, né? Quando a gente está muito exclusivamente no caso, não precisa ser necessariamente uma reserva de mercado, né? Mas a gente fica numa bolha, a gente corre o risco de ficar numa bolha que a entrada de um outro profissional é angustiante, né? Isso é um grande tabu na psicologia, né? E a gente tinha na equipe de AT, né, quando a gente trabalhava junto, a possibilidade de deixar chegar um outro AT junto também, né? E aí a gente discutia, por exemplo, férias, né? Uma coisa que dava para um sair e entrar outro, porque o vínculo já passava a ser um vínculo menos individualizado. Claro que sempre tinha alguém que era mais referência do caso, mas as pessoas que eram cuidadas passavam a poder se familiarizar também com outros Que, profissionais, porque havia essa crença, então, né? que é bem o que Tinha o telefone também, né? a referência do CAPS falou para você. O caso é do CAPS, é da equipe toda, e não daquela pessoa, né? Então, Uhum, essa ideia de trabalho de rede é isso mesmo. O time, quando entra, assume. E aí os elementos podem ser permeáveis, né? Então, dando aqui uhum. o toque de que faltam poucos minutos para encerrar, para a gente não acontecer que nem ontem, que fechou no meio da conversa, queria lembrar que amanhã temos mais uma live, que seria a última dessa série, com a Pamela. Nós vamos falar sobre a pandemia. E que na segunda-feira temos a aula de introdução ao curso, para novas turmas que possam vir a se formar. Uhum. E algo mais? É isso mesmo. E aí é isso mesmo. Então, Maurício, vou Uhum. deixar com você para você Legal. se despedir ou fechar o teu pensamento se faltou algo, aproveitar esses minutos que a gente ainda tem. Tá, tá. Então, aí eu estava pensando um pouco nessa coisa da entrada do acompanhamento terapêutico nas equipes multiprofissionais, né? A gente tem várias discussões super ricas sobre esse modo de fazer a clínica que rompe com os muros das instituições, né? Que se permite uma abordagem territorial, comunitária, que vão pensar isso a partir de diferentes expressões, né? A gente tem a ideia da clínica peripatética, do Lancet, inspirado lá nos filósofos que caminhavam para ter ideias, né? O terapeuta peripatético ele vai caminhar com seus usuários para ali, no encontro entre eles, brotar alguma coisa. A gente tem toda a visão antimanicomial,
a gente tem o AT, que tem a história do AT que foi discutida segunda, o acompanhamento terapêutico. Eu sempre gosto de pensar na discussão entre acompanhante terapêutico e acompanhamento terapêutico, e as duas discussões são importantíssimas para não, né, não vamos entrar nisso, mas assim, a gente pode pensar que a prática de acompanhamento terapêutico, antes de uma identidade de acompanhante terapêutico, compõe uma ferramenta dentro da equipe multiprofissional, né? A gente tem uma série de dispositivos que o profissional de saúde pode usar, pensar ali de uma maleta, né, imaginária, para oferecer o seu cuidado, né? Grupos, atendimento individual, oficinas, atividades socioculturais, tem as tecnologias duras, os exames, a medicação, tem uma série de coisas, né? Intervenções. Entre elas tem uma ferramenta que se chama acompanhamento terapêutico, que a gente pode dar esse nome. A gente tem a visita domiciliar, né, que não chega a ser um acompanhamento terapêutico, e a gente vai ver que nomes que a gente vai dando e que características têm essas práticas. E por falar em estar no território com as pessoas, né, para já abrir uma provocação para a discussão do Covid de amanhã, vou sugerir um vídeo, vou te mandar, depois você pode compartilhar aí para o pessoal, do Emerson Merri, que vai dizer o quanto que seria importante a gente ter uma organização comunitária hoje, favorecida pelos agentes profissionais, pelos agentes comunitários de saúde, que favorecesse a prevenção, a organização das comunidades para evitar que a gente passe do contágio de indivíduo para indivíduo, que é mais tranquilo, para um contágio mais perigoso, que é o contágio comunitário, que a gente não sabe mais quem que passou o Covid para quem. Né? E a gente tinha todo o problema da dengue, aqui no Paraná, que onde eu estou, a dengue foi um grande problema, né? Agora a gente diminuiu as chuvas, então é sazonal e tal. Mas toda a estrutura que a gente não teve para enfrentar a dengue, a gente poderia estar usando. Não é o Covid que mata, né? É a nossa incapacidade de se organizar diante dele que mata. Então, aí a gente tem toda a questão do NASF, né? Como um costurador da interprofissionalidade, que foi, daí a gente chega, né, no que você falou, da política que mudou de diretriz, que a gente não existe mais NASF, né? E os profissionais que ainda restam multiprofissionais na atenção primária estão sendo usados para call center, porque tá uma bagunça, assim, né? E toda a saúde mental está indo só para o CAPS, então tá assim uma coisa, o quanto que a gente tem um sistema potente que poderia estar enfrentando o Covid, as pessoas estão reconhecendo mais o SUS, mas que poderia estar fazendo muito mais, né, em termos de prevenção. E isso tem a ver com acompanhamento terapêutico, porque tem a ver com estar na comunidade, com circular, com estar no território, fazendo essa organização preventiva, né? Identificando o que precisa de uma determinada atenção, etc. Então, acho que não sei se todo mundo conhece esses termos com a facilidade que nós temos. Você explica, você pode identificar o O NASF? NASF. O NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? Composto por profissionais de várias identidades, né? Que vai fazer parte dessa rede, vai ter o papel de costurar a rede e também de se dedicar aos casos de alguma complexidade junto com outros profissionais. E você diz com propriedade que esse aparelho poderia estar sendo muito melhor utilizado se ele permanecesse, se ele existisse em sua potência, para combater a epidemia, a pandemia. O vídeo que eu vou mandar do Merri, né, um pesquisador da saúde coletiva, falando um pouco isso. Tá bom. Mas Pode mandar que a gente vai colocar lá no Telegram e manda em todos os links que a gente tem. Vai ser muito bem-vindo. legal. Então, tá, vamos nos despedir que faltam 40 segundos apenas. Tchau Queria para todo mundo. agradecer, um abraço para todo mundo e saudades novamente. A gente se encontra aí nos meios não virtuais quando for mais tranquilo.
E quando não for tranquilo também, porque eu preciso da tua ajuda. Tem muita gente, tem gente doente Sim, ou tem gente com restrição espalhado pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro, né? Então temos que ir nos ajudando. Equipes sim, longínquas, mas que funcionam. sim. Tá? Tá Tchau, bom.